Você não saiu da sua casa por acaso. Acredito que muitas pessoas aqui têm um monte de coisa para fazer, ainda mais hoje, né? Mas eu creio que você não vai sair daqui sem a palavra de Deus. A palavra que nos transforma, a palavra que nos renova, a palavra que nos liberta, a palavra que nos dá uma direção, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos livra das armadilhas do inimigo, amém? Glória a Deus. E o que o Senhor falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, declara assim: o Senhor e pastor da minha alma. Declara assim: Senhor e pastor da minha alma. Senhor e pastor da minha alma. Qual que é o tema de hoje? De novo. O Senhor e pastor da minha alma. Senhor e pastor da minha alma. Para alguns, essa palavra já cresci, pastor, ouvindo essa palavra. Eu declaro sempre essa palavra, pastor. Eu tenho esse versículo na porta da minha casa. Eu tenho esse versículo atrás do meu carro colado. Pastor, eu tenho a Bíblia aberta lá em Salmos 23. Há 23 anos lá na minha sala. Está até empoeirado assim, pastor. Porque eu já conheço essa palavra. É ou não é? Quantos aqui já viram isso? Salmos 23, lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É ou não é? Muitos já conhecem de cor. E muitos já usam essa palavra como como é que eu posso dizer? Um jargão. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando alguém vem alguma situação de luta, a declaração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero te dizer que essa palavra em Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma versão que fala assim: e nada tenho falta. Ela vai além do que placas de carro, placas de caminhão. Essa palavra vai muito além do que pano de prato. Essa palavra é a palavra de Deus, que se você crer e entender verdadeiramente, você vai viver ela de uma forma sobrenatural. Você vai viver, você vai transmitir, você vai refletir de uma forma clara e nítida. As pessoas vão ver. Por quê? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu pastor? E quem te sustenta em todas as coisas. Quem te sustenta em todas as áreas. Quem te sustenta todos os dias. Quem te sustenta quando ninguém está vendo. Quantos aqui estão me entendendo? Põe a mão sobre o seu coração e declara: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero entender a sua palavra. Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse versículo ele vai muito além. É uma verdade da palavra de Deus que, se nós entendemos verdadeiramente, nós viveremos. Nós viveremos sim. Você vai ser cheio de testemunho. Você vai testemunhar. Assim como a pastora testemunhou de uma forma, para ela, para alguns é simples demais, ou não tem nada a ver. Mas para nós, é o cuidado de Deus. Nas coisas pequenas, Deus nos revela o cuidado, o pastoreio. Ele é Senhor, amém? E nessa passagem, existem dois aspectos sobre Jesus que eu quero compartilhar com você. Primeiro aspecto, ele como Senhor.
E segundo, Ele como pastor. Amém? Vamos lá? Primeiro ponto que o Senhor falou comigo: ter Jesus como Senhor é ter Ele governando sobre toda a minha vida. Ter Jesus como Senhor é ter Ele governando sobre toda a minha vida. Não é parcial. Não uma parte Ele governa, não uma parte Ele é Senhor e outra parte Ele não é. Não existe meio termo. Quantos aqui estão me entendendo? Você pode declarar isso? Não existe meio termo. Ou Jesus é meu Senhor por completo, ou Ele não é. É algo direto, é algo simples. O Evangelho é sim, sim, não, não. Se Ele não tem sido o governante, se Ele não tem governado a sua vida, Ele não tem sido o seu Senhor. Não adianta bater no peito e falar assim, porque Jesus é o meu Senhor, e está mentindo lá na esquina. Não adianta falar que Jesus é o meu Senhor, e não está fazendo a vontade dEle. Não adianta falar que Jesus é o meu Senhor, e está fazendo o que Ele não aprova. Faz sentido para você ou não? Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós desejamos fazer a vontade dEle, nós desejamos saber o que Ele quer de nós, nós desejamos viver o propósito dEle, nós desejamos caminhar com Ele. Amém? Quando Ele é o meu Senhor, não há dificuldade de se render à vontade dEle. Não existe dificuldade de se render à vontade dEle. Quando Jesus é o meu Senhor, não há dúvida no que Ele fala. Não há questionamento, não há luta contra a vontade dEle na minha vida, não há fuga do chamado, não existe jeitinho. Eu quero assim, não existe jeitinho. Quantos aqui conhecem pessoas que gostam de dar jeitinho? Jeitinho para isso, jeitinho para aquilo, jeitinho. Não existe jeitinho. Quando Jesus é quem governa, você não tem dificuldade de fazer a vontade dEle. Faz sentido ou não? Quantos aqui estão me entendendo? Eu já me deparei com pessoas que sabem qual é a vontade de Deus para determinadas situações na vida dela, mas insiste em permanecer no erro, insiste em permanecer num caminho contrário, insiste em permanecer em uma situação que não é da vontade dEle. Eu já me deparei com pessoas que ficam, não, mas eu já sei que eu tenho que fazer, mas não faz. E às vezes fica falando assim, uma hora muda, uma hora dá tempo, uma hora acontece, uma hora, não é uma hora. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse tipo de comportamento só revela que Jesus ainda não é o Senhor da vida dela. Não, pastor, como assim? Porque quando nós temos Jesus como nosso Senhor, verdadeiramente, não há dificuldade de aceitar e fazer a vontade dEle. Mesmo que doa. Dói. Mesmo que doa, né, Fernando? Mesmo que doa, Lucas. Mesmo que doa, Lalesca. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você faz chorando, mas faz. Quando Jesus verdadeiramente é o Senhor da sua vida, mesmo que não seja a tua vontade, você obedece, porque você não é mais dono da sua própria vida, é Jesus. E quando você entende que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
quando eu aceito o senhorio dele sobre a minha vida, quando eu realmente aceito a vontade dele sobre a minha vida, eu começo a viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Quantos aqui estão me entendendo? Quantos aqui estão recebendo essa palavra em nome de Jesus? Quantos aqui reconhecem que precisa se render à vontade e ao senhorio de Jesus? Se essa palavra é para você em nome de Jesus, nessa manhã, se renda ao senhorio de Jesus sobre a sua vida. Porque não é mais fácil se render à vontade dele, que é soberana, porque ele conhece lá na frente, ele conhece o presente, ele conhece o passado, ele conhece tudo, ele é aquele que enxerga a eternidade. Não é mais fácil se render à vontade dele do que sofrer, do que se ferir com decepções, se machucar com situações, porque você insistiu em fazer a sua vontade? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil se render à vontade de Deus e ser livre desses machucados, dessas feridas que poderiam ser evitadas se você se rendesse ao senhorio e à soberania dele? É ou não é? Vamos ser sinceros. Momento confissão. Momento confissão. Pisou na bola, aconteceu alguma coisa que saiu fora do controle, chorou, sofreu, e você falou assim: mas eu sabia que isso ia dar errado. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Mas eu sabia que isso ia dar errado. Você já sabia, mas insistiu em fazer o quê? O que eu quero, porque a minha vontade é melhor. Declara assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero me render ao seu senhorio. Seja Senhor sobre a minha vida. Amém? Não existe meio termo. Ou você é de Jesus ou não é. É simples assim. Desculpa, não existe evangelho radical. Existe evangelho. E o evangelho é isso. Ou você é dele ou não é. Ou você se rende a Cristo, ou ele não tem sido seu Senhor e seu pastor. E outra coisa, se você quer viver a promessa de nada faltar na sua vida, isso é consequência de ter ele como seu Senhor e o seu Salvador e o seu pastor. Promessa é uma consequência do senhorio e do pastoreio dele. Quantos aqui estão me entendendo? Declara assim para o seu irmão: ei, irmão, ei, meu irmão, receba essa palavra. Essa palavra é para você e também para mim. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em uma guerra constante espiritual. Está acontecendo uma guerra aqui espiritual. Eu tenho certeza que tem pessoas que despertou o relógio lá e falou assim: eu não vou, está chovendo, trabalhei tanto a semana inteira, acordei cedo, não dormi direito. Não, Jesus, semana que vem logo chega. É uma guerra. É uma guerra espiritual, uma guerra com nós mesmos, é uma guerra com a nossa mente, é ou não é? Estou falando mentira? Não. Está amarrado toda mentira em nome de Jesus. É uma guerra, nós estamos em uma guerra constante. Os céus estão trabalhando para a sua salvação, mas existem demônios que estão lutando para a sua perdição. Não adianta você levantar suas mãos hoje e falar assim: eu sou do Senhor Jesus, eu sou dele, e amanhã está sendo usado por demônios, está no outro lado. Não existe meio termo. Ou Jesus é o Senhor da sua vida e pastor da sua vida, ou ele não é. Em nome de Jesus, que nessa manhã haja uma decisão séria, uma decisão constante, uma decisão certeira, uma decisão que vai mudar a sua vida em nome de Jesus, assim como tem mudado a minha, assim como tem mudado a nossa todos os dias.
Está na hora de reconhecer a Ele como único Senhor e pastor. Porque é muito fácil usar esse versículo. O Senhor é Jesus, né? É meu pastor e nada me faltará. Senhor e pastor e nada me faltará. Mas quando o Senhor te manda, ou te direciona, ou te guia, qual tem sido o seu posicionamento? Será que as direções de Cristo na sua vida têm encontrado um coração obediente a Ele? Um coração rendido a Ele? Amém? Senhor, pastor. Eu acho muito interessante, porque o que significa pastor? O Senhor é o meu? O Senhor é o meu? O Senhor é o meu pastor. E o que é pastor? É aquele que me guia. Declara assim: pastor é aquele que me guia, que me conduz, que me alimenta e me protege. Pastor, ele guia as ovelhas, ele conduz as ovelhas, ele alimenta as ovelhas e ele protege as ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus nos guia, Jesus nos conduz, Jesus nos alimenta e Jesus nos protege. Guia. O que é guia? Como assim Jesus me guia? Significa orientar ou indicar o quê? O caminho. Jesus é o nosso guia. Ele é o caminho. Mas a pergunta é: se Ele é o seu pastor, você tem se permitido ser, você tem permitido Ele te guiar? Vamos lá, você tem permitido Jesus te guiar? Ou você tem perguntado caminhos? Por exemplo, quantos aqui já se perderam? Estava viajando, estava dirigindo e de repente o Waze ou o GPS para, não tem sinal. Quantos aqui já passaram por essa experiência? Meu Deus! Quantos aqui sempre tem uma pessoa te auxiliando do lado, para te ajudar nesse momento? Glória a Deus pela vida da minha esposa. Aleluia. Aleluia. Não, Paulo, é por aqui. Calma, Elaine, eu estou tentando ir para o mesmo lugar que você. Não, Paulo, é por ali. Por que você entrou aqui, Paulo? Calma, calma. Respira, respira. Paulo, esse Waze está errado. Eu falei assim: ele sabe o caminho, eu não, eu tenho que seguir ele. O quê? Tem alguém te dando a direção. Lógico que tem momentos que o Waze te manda para uma rua que não existe, né? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. É ou não é, amor? E quando o Waze está errado e a pastora está certa, glória a Deus pela vida dela. Eu falei, Paulo, eu amei. Glória a Deus por isso que ela está nos momentos, né, difíceis, e tem sido, glória a Deus pela vida da profeta que Deus colocou na minha vida. Mas e nos momentos que a gente não sabe para onde ir, e sempre o Senhor nos dá direções, e mesmo assim nós decidimos ir para outro atalho. Então assim, atalhos normalmente são duvidosos, são perigosos. Ouça, declara assim: ouça a voz de quem realmente conhece o caminho. Se Jesus é o seu pastor, ouça a direção dele. Pelo amor de Deus, faça.
O problema é falar que Jesus é pastor, mas não ouvir e não fazer a direção, não obedecer essa direção. Tenta o quê? Jeitinho. O Senhor não nos chamou para dar jeitinho. Ele é o nosso pastor. E quando nós estamos debaixo desse pastoreio de Jesus, nós chegamos ao destino. Nós chegamos. Nós somos protegidos. Talvez muitas coisas deram errado. Talvez você tenha insistido em um caminho que não é para você. Hoje, em nome de Jesus, se renda ao pastoreio de Jesus na sua vida, para que você seja guiado por Ele. Ouça a direção dEle e obedeça ao Senhor. Amém? Quantos aqui estão recebendo essa palavra? Eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conduz. Mas pastor, guiar e conduzir não é a mesma coisa? Não. Conduz envolve comportamento, responsabilidade com vidas através de exemplo. Jesus nos conduz através do exemplo que Ele nos deu. Ele nos mostrou que é possível obedecer ao Pai. Ele nos mostrou que é possível viver segundo a vontade do Pai. A palavra fala que no momento lá de grande aflição, lá no Monte das Oliveiras, a palavra fala que Jesus suou gotas de sangue. A angústia era tão grande. Mas olha a frase, olha o que Jesus falou para o Pai: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, através do exemplo dele, nos conduz a fazer a vontade do Pai. Ele nos mostra que é possível. Olha para o seu irmão e fala assim: é possível fazer a vontade de Deus. Mesmo que seja difícil, é possível. E você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus por isso. Em João capítulo 10, verso 25, a palavra declara: respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não credes. Olha o que Cristo está falando. Eu já falei para vocês, eu já compartilhei com vocês, vocês não têm crido. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testemunham de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se Jesus é o seu pastor, você segue quem? A Ele. Você não tem dificuldade de seguir Ele. Você não tem dificuldade de seguir Ele. Quantos aqui estão me entendendo, amém? Quais são as lutas que você tem tido? Quais são as dificuldades que você tem tido de seguir o exemplo de Cristo? Hoje, dá um basta nisso. Eu falo assim: a partir de hoje, eu ouço a voz do bom pastor que é Cristo, e eu sigo a Ele. Eu sigo a Ele. Eu sigo a Ele. Eu sigo a Jesus. Eu quero ouvir, eu quero identificar, eu quero reconhecer a voz do meu bom pastor que é Jesus. É possível. É possível você abrir mão dessa situação, desse vício. É possível você abrir mão. É possível você se render completamente e viver a boa. Mas pastor, eu sou assim e nada me muda. Cristo te muda. Jesus muda a sua vida, se você decidir se render ao pastoreio dele. Assim como Cristo me mudou e tem me mudado todos os dias. Assim como Cristo tem mudado a vida do meu filho todos os dias. Assim como Cristo tem mudado a vida da minha esposa todos os dias.
Assim como Cristo tem mudado a vida do presbítero Gabriel todos os dias. Há mais de 10 anos atrás, quando alguém, mais de 10 anos, mais de 14 anos, quando nós ouvimos, eu conheci o presbítero Gabriel, quer dizer, não pessoalmente, mas a fama dele na escola. Eu estudava no Batista Renzi. Eu estudava à noite. E o presbítero Gabriel também estudava. Só que eu não conhecia ele. Mas teve um dia que teve um apagão na escola. Todo mundo desesperado. Vamos sair daqui, vamos embora, vamos. E de repente, eu ouço um monte de cadeira caindo. Blá, blá, blá. Quem que era? Já entenderam? Há mais de 14 anos atrás, esse homem de Deus, que hoje está aqui, que é um dos professores da capacitação destino, que é líder, presbítero aqui nessa casa, que logo será um pastor, em nome de Jesus. Ele era um dos caras que ficava lá na esquina, lá do Leblon, traficando, vendendo, usando droga. Jesus muda pessoas. Quando a pessoa se rende ao pastoreio dele. Quando a pessoa decide seguir a ele. Talvez esse não é o seu caso. Talvez o seu caso era como o meu. Traumatizado, achando que todo mundo ia me rejeitar, com medo de falar, com medo de se expor, com medo de falar em público, com medo, se escondendo, tendo problema com relacionamento com pessoas. Mas Cristo me mudou. Porque eu decidi me render ao pastoreio dele. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Você tem tudo a ganhar quando se rende ao pastoreio de Jesus na sua vida. E outra coisa, não é só para você. Hoje, a família do presbítero Gabriel enxerga essa autoridade na vida dele. A mãe, o pai. Eu vou compartilhar algo aqui. Esse final de semana passado, eu acho, eles passaram um momento de comunhão. O pai dele, tanto teve luta com ele, no momento do almoço, no momento do café, não sei. Eu vou pedir para o meu filho, Gabriel, fazer uma oração por nós. Quando nós nos rendemos ao pastoreio de Jesus, as pessoas reconhecem isso. As pessoas vão reconhecer essa mudança na sua vida. Mesmo se você tiver 20, 30 anos, 14, 10, 5 anos, eu já tive um encontro com Jesus. As pessoas vão ver isso na sua vida. Aleluia. Quando nós nos rendemos a esse pastoreio de Jesus, nós temos alimento espiritual, emocional e físico. Nós somos sustentados espiritualmente por Ele. Não vai faltar alimento espiritual. Não vai faltar renovo na sua alma. E não vai faltar cura sobre o teu físico. Em nome de Jesus. Em Salmos 23, verso 4, a palavra fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós reconhecemos o pastoreio de Jesus, nós reconhecemos também e vemos nas mãos dele a vara e o cajado. E a palavra fala que a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Quantos aqui já viram o cajado de um pastor? É um cajado que na sua ponta tem o quê? Uma curva. Amém? Esse cajado,
Ele é usado como vara, símbolo de autoridade, defesa e disciplina. Usa para proteger as ovelhas contra predadores. E também corrigir o quê? O rumo, a direção. Quando nós reconhecemos o pastoreio de Jesus sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, nós somos corrigidos na nossa direção, amém? E principalmente protegidos dos ataques do inimigo. Sabe, talvez as lutas tenham sido grandes, talvez você tenha caído, porque você tem se afastado da vara de Jesus, que nos protege do inimigo. Queridos, talvez para você tenha sido difícil, mas eu quero te dizer, se renda hoje a esse pastoreio. Não se afaste da vara do Senhor Jesus. Ela não é para te matar, isso não é falta de amor, isso na realidade é proteção, é amor pela sua vida, essa vara do Senhor está te protegendo dos ataques do lobo. E isso existe. Quando eu percebo que discípulo está querendo está distante, não quer conversar muito, eu chego para falar, está tudo bem, não olha mais no olho, está acontecendo alguma coisa. O Senhor hoje quer realmente que você se aproxime dele e fale: Senhor, corrige o que precisa ser corrigido na minha vida. Eu não quero estar vulnerável a esses ataques. Quando a palavra fala sobre o cajado, é aquele gancho que é usado para guiar, resgatar e manter a ovelha próxima, símbolo de apoio, cuidado e carinho. Sabe o que significa a palavra exortação? A palavra exortação significa trazer para perto. Todas as vezes que eu preciso falar com Ézer, vamos conversar aqui. É isso, está errado, viu? Mas pai, está errado, Ézer. Eu estou exortando ele e trazendo ele para perto, porque se eu não faço isso, o mundo vai querer ensinar errado. Eu estou protegendo meu filho, eu estou guardando meu filho. Isso é amor. Quantos aqui estão me entendendo? Amor também é correção. E se Jesus é o seu pastor, você aceita a correção dele. Quantos aqui já saíram de um culto falando assim: ai, meu Deus, que bordoada que eu recebi de Jesus, meu Deus do céu. Isso é amor. Se o Senhor ainda tem falado com você, você tem sido corrigido pelo Senhor, significa que Ele tem um chamado tremendo na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele tem planos para você, em o nome de Jesus. Deus está falando aqui que não apenas nos protege, mas assegura que nos sustenta em todas as situações difíceis da nossa vida. Quando você se rende a esse pastoreio, Jesus está nos assegurando a proteção, o sustento em todas as situações da nossa vida. Ele é o nosso Deus. Sabe por quê? Legal assim, sabe por quê? Porque Ele é meu bom pastor. Jesus é o meu bom pastor. E para finalizar, se eu tenho Ele como meu Senhor e pastor, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Qual que é a promessa? Que nada me faltará. Se eu tenho Jesus como meu Senhor e pastor, eu tenho essa promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Qual é essa promessa? Que nada vai me faltar. Que nada me faltará. Cristo é o suficiente.
Cristo é o suficiente. Acho muito interessante que a pastora falou algo aqui que eu coloquei aqui. O Senhor ministrou ontem para mim. Não posso ter o que eu queria, mas eu terei o que é necessário. Tem situações que a gente não vai ter o que a gente quer, sabe? Eu não, porque eu quero. Mas eu vou ter o que é necessário, porque Cristo vai prover. O Senhor vai prover. E o segredo disso tudo é simples. Pergunta aí para o seu irmão, qual que é o segredo? Qual é o segredo, meu irmão? Agora fala para ele aí, ó. É Cristo ser o suficiente na sua vida. Jesus ser o suficiente na sua vida. A promessa de que nada me faltará é consequência de ter Jesus como o único Senhor e pastor da minha vida. Mesmo em dias de lutas, não me faltará força. Mesmo em dias de tristeza, não me faltará consolo. Mesmo em dias de escassez, não me faltará provisão. Mesmo em dias de dor, não me faltará cura. Mesmo em dias de cansaços e de cansativo, não me faltará o renovo do Senhor. Quantos aqui recebem essa palavra? Em nome de Jesus, não faltará cura sobre a tua vida, não faltará força sobre a tua vida, não faltará o consolo do Senhor sobre a tua vida, não faltará a provisão do Senhor sobre a tua vida, não faltará o renovo. Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque você decidiu se render a Cristo como seu Senhor, como seu supremo pastor. E por isso, nada faltará sobre a tua casa, sobre o teu espírito. Que alegria é essa? Que mesmo você passando por luta, você ainda não tira esse sorriso do rosto. Porque nada me faltará. Eu tenho Cristo na minha vida. Mas irmão, você não está cansado? Eu estou cansado, o dia foi corrido, a semana foi de luta. Mas quando eu estou na presença de Deus, eu sou renovado. Ah, mas você não estava com dor há pouco tempo? Ah, irmão, só sei de uma coisa: quando eu estou orando, quando eu estou pregando, a dor some. Por quê? Eu tenho Ele como meu Senhor. Mas você não está passando dificuldade? Eu estou passando dificuldade. Mas eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades. Por isso, queridos, se essa palavra falou com você nessa manhã, e você reconhece que muitas vezes você tem tido esse sentimento de falta. Sabe aquele sentimento de falta? Meu Deus, e agora? Eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. Sabe aquele sentimento que falta? Está faltando algo, eu preciso... Parece que eu não estou completo. Parece que cada dia é uma angústia. Se você tem esse sentimento, o convite é: renda essa área da sua vida ao Senhor e ao pastor Jesus Cristo. Vou te convidar a se colocar de pé. Sabe, às vezes uma decisão muda tudo. Declare assim: uma decisão pode mudar tudo. Nessa manhã o Senhor te convida a tomar uma decisão de render essa área da sua vida, a sua vida, ao senhorio dele, ao pastoreio dele. Se você tem tido dificuldade de obedecer a uma direção que ele tem te dado, e você sabe qual é, porque quando o Espírito Santo fala, você não tem dúvida. Você sabe qual é. Está na hora de você falar assim: Senhor, eu te entrego, Jesus. Nessa noite, nessa manhã eu me rendo. Nesta manhã eu me rendo ao seu senhorio, ao Senhor como meu pastor.
Porque quando eu faço isso, eu trago à existência essa promessa, que nada me faltará. E se você sente que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, vem aqui na frente que eu quero orar junto com você.